Aí, gente, boa noite. São Paulo, ó, escuro. Sem internet, dois celulares para segurar o sinal. Boa noite, consegui. Boa noite, Crigo, deu certo, né? Ah, Carla Arena entrou aqui, boa noite. Quer falar alguma coisa, Carla? Posso começar? Hoje a noite é sua, muito feliz de estar aqui com vocês para mais um aulão do Amplifica, vendo caras. Quero saber quem está aqui pela primeira vez. Tem uma galera nova sempre, mas isso é muito bom. E tem uma galera cativa, né, que já está aqui, já vem desde os primeiros aulões. E sejam bem-vindos. Edu, está com você. Perfeito, obrigadão, Carla. Então, gente, ó, né? Vou começar aqui oficialmente, nossa gravação já começou. Agora sim que ela começou, tá faltando um barulhinho, né? Então, muito boa noite a todas e todos, sejam muito bem-vindas e bem-vindos, né? Para quem não me conhece, é a primeira vez que está aqui no Amplifica, né? Não está pronto esse aulão nosso. Meu nome é Eduardo, todo mundo me chama de Edu. Eu sou professor de formação, né? Sempre me apresento assim, independente de estar ou não em sala de aula, né? Formei em licenciatura, atuei como professor e hoje sou professor de professores, então me identifico como professor, né? Então estou aqui com vocês nessa função, né? De facilitação, de mediação e tal. Formado em ciências biológicas, com mestrado em ecologia e conservação dos recursos naturais, mas digamos que a tecnologia, ela sempre esteve um pouquinho na minha veia, vamos dizer assim, e é o que a gente vai falar um pouquinho hoje para vocês. Por exemplo, aqui no Tá Pronto, para quem não conhece também, que está chegando agora, Tá Pronto é a nossa plataforma, né, da Amplifica, de recursos educacionais, onde você pode disponibilizar os seus recursos ou você pode adquirir recursos educacionais. Então, caso você queira, fica aí o convite para conhecer jatapronto.com.br. E aí, nós temos um time de desenvolvimento e, né, esse povo é mais novinho. Eu brinco com o Diego, que é um dos nossos desenvolvedores, que o que ele tem de idade, eu tenho de desenvolvimento, porque desde 2001, por aí, eu já criava sites lá no ensino médio, né, para fazer aí divulgação de coisas da minha turma, sempre gostei, né, para quem é das antigas e gostava também, depois vocês procurem usar o tal do front page, né, que era do Office, que adorava para criar sites. Então, sempre essa parte da tecnologia teve junto comigo aí ao longo dos anos. Só que a educação veio, a gente sabe que professor não tem muito tempo, não é isso? Aí eu comecei a gostar mais, assim, da tecnologia educacional, então como que a tecnologia se aliava com a educação. E aí foi onde que veio a diferença, principalmente na época da pandemia, né, que a gente sabe que a tecnologia caiu no nosso colo, né, então aí não teve mais para onde fugir. Bom, então eu tenho me especializado mais nisso e hoje eu vim trazer um pouquinho desse conhecimento para vocês, principalmente para quem quer ser aquele professor criador, né? Não só criador de recursos, mas criador de dinâmicas, criador de gráficos, infográficos, jogos, né? Porque hoje, com as ferramentas de inteligência artificial, eu percebo isso, que ficou muito mais fácil, né? A gente dar vida, tornar real aquelas ideias que a gente tinha muitas vezes só no papel e que a gente falava, eu não consigo, né? E nesse não consigo, a gente vai dar uma quebradinha nessa barreira hoje. Então, eu espero que vocês saiam daqui, pelo menos, com a curiosidade de falar assim, acho que eu posso tentar, beleza? Então, gente, para começar, né? O primeiro ponto que eu tenho que falar é que hoje eu não vou falar de Canva, tá? Às vezes o pessoal escutou aí o nome e tal, vai falar, Edu vai falar de Canva, design, isso que tem. Até poderia, né? Mas isso aí pode ficar um tema para um outro aulão aí, né? Inclusive, sei que temos aqui embaixadoras do Canva e tudo mais, né? Mas hoje a gente vai falar de Canvas, uma das funcionalidades dentro do Gemini, certo? Então, só para ficar aí bem avisado. E hoje, por incrível que pareça, eu não fiz slide, tá? Então vai ser realmente mão na massa aqui com vocês. Então eu tenho aqui, lógico, meu roteirinho, mas eu já vou começar apresentando minha tela para apresentar a ferramenta para vocês, tá bom? Então bora lá. Deixa eu apresentar aqui uma nova guia. Só um minutinho. Então vamos lá.
Aí não vai deixar, mas eu vou fazer aqui um hackzinho, peraí. Vamos de janela. Pronto. Olha aqui, pessoal, então vamos lá. Eu estou aqui no Gemini, tá? Vou colocar até o link aqui para vocês. Mas também você só pode jogar aí no Google facinho, você encontra. No Gemini, quando você acessa, essa é a visualização que você tem aqui de uma forma geral. Primeiro ponto que eu quero ressaltar com vocês, ó, eu estou usando minha conta gratuita, vocês estão vendo até que ele está me pedindo aqui para eu fazer upgrade, tá? Porque a ideia é justamente isso, mostrar que você pode fazer com a conta que você tem aí no seu Gmail, tá? Não estou usando minha conta institucional, nem do Amplifica, nem da minha empresa, estou usando a conta gratuita mesmo, certo? Então, o que acontece? Quando a gente abre o Gemini, normalmente a gente vê essa telinha aqui, falando, né, por onde começamos. E aqui, nesse espaço, né, que está peça ao Gemini, é onde a gente inseriria o nosso prompt ou comando, né? Então, o que acontece? Aqui, normalmente a pessoa só vem, digita e às vezes não conhece muitas funcionalidades. Então, quero fazer aqui uma revisãozinha básica para todo mundo ficar no mesmo ponto e a gente entender um pouco da funcionalidade. Então, o que a gente tem? Quando a gente acessa o Gemini, o primeiro ponto importante é aqui, ó. Você vai ver que a gente tem alguns modelos do Gemini que a gente pode estar utilizando. E isso eu estou falando por quê? Porque, às vezes, o recurso que eu vou falar, o Canvas, está disponível para você só no Rápido, às vezes está no Pro, então é bom você dar uma olhadinha aí, tá? Então, olha aqui, quando eu clico aqui em Rápido, olha só a possibilidade que eu tenho, tá vendo? Tem várias possibilidades aqui, ó, o Rápido, o Raciocínio, o Pro e, né, fazer upgrade. Então, são algumas possibilidades aí que a gente tem, tá? Então, você escolhe aí. Mas o que a gente quer mesmo, ele vai estar bem aqui, ó, na parte de ferramentas. Então, é aqui que a gente quer acessar e descobrir, tá? Provavelmente vocês já ouviram falar do Nano Banana, né, que aí é um mais conhecido agora, ficou muito aí famoso por conta da criação de imagens, então, acho que vai ser uma forma aí de ajudar vocês, tá? Olha só, quando eu clico aqui em ferramentas, eu tenho algumas possibilidades, né? Tem aqui o Deep Research, né? O criar imagens, o Canvas, que é esse sim que a gente vai trabalhar, tá? O aprendizado guiado e até um novo aqui que apareceu, ó, layout visual, que esse aqui, para mim, apareceu agora, não tinha ele em conta nenhuma. Então, depois já quero descobrir, porque eu sou desse que sou curioso, não sei do que se trata, mas já apareceu aqui e a gente já fica instigado, tô que nem a Gisele. Que isso, né? Dá vontade de mexer aqui agora, mas não vai ser isso que eu vou fazer, tá bom? Então, queria começar mostrando um pouquinho para vocês, né, um pouquinho do Deep Research. Por quê? Muitas vezes a pessoa não sabe, mas a gente pode ter a integração das ferramentas, tá? Deixa eu só parar de compartilhar aqui minha tela um minutinho, só para eu organizar aqui o meu roteiro, só para eu não me perder, para seguir na minha sequência lógica aqui. Então, vamos lá. Mas aí, o que eu pensei em fazer com vocês, né? Antes da gente começar, de fato, eu mostrar, né, o que é a ferramenta e tudo mais, eu queria fazer um outro teste com vocês. Eu queria que a gente fizesse como se fosse não vou falar assim que é um presente, né, porque não sei se vocês vão gostar tanto assim. Mas o que eu fiz aqui? Eu criei hoje à tarde, aqui, enquanto eu estava na preparação, eu criei um modelinho que eu quero compartilhar com vocês. Deixa eu só ver aqui em qual janela que ele está, porque vocês estão vendo que eu estou com 1000 coisas abertas aqui e não está em nenhuma. Então, vamos lá, vamos aqui. Vou disponibilizar esse link para vocês. Qual que foi a minha ideia? Ó, coloquei o link para vocês e está na tela. Eu criei aqui como se fosse um gerador de quebra-gelos para quem está voltando aí para a sala de aula, né? Isso aqui foi feito no Canvas, tá, gente? Nada de programação, tá? Então, esse é um tipo de funcionalidade que eu quero que vocês experimentem, que vocês, se Deus quiser, né, e vocês tiverem curiosidade, vocês vão sair daqui, pelo menos, com vontade de criar. Então, o que eu quero que vocês façam? Selecionem o nível de ensino, né, que você vai estar atuando. Nem era esse aqui que eu queria, na verdade, eu teria um mais atual, mas não tem problema, pode ser esse aqui mesmo. Ele não vai atualizar aqui. Então, ó, vou colocar aqui do 6º ao 9º ano.
Aí, por exemplo, qual que é o objetivo da dinâmica? Você quer que seus alunos se conheçam, que é uma etapa nova, então vai ser um quebra-gelo. Você quer criar os combinados da turma, ou você quer fazer uma revisão, uma sondagem de aprendizagem entre os seus alunos. Você selecionou aqui, você vai criar em gerar sugestão e prompt, tá? Então, aqui ele vai te dar já um mapa mental humano, estruturar conceitos que eles levam do ano anterior. E aí você pode simplesmente copiar esse comando aqui, ó, e jogar no Canvas. Então, esse é o primeiro presentinho para você, que você vai falar assim, às vezes eu não sei como criar e tal, né? Então, aqui já tem um modelo, eu vou pegar a versão mais atualizada e libero para vocês, que eu já mexi isso aqui ao longo do dia, tá? E aí disponibilizo aqui para vocês, certo? Mas só para vocês terem um primeiro vislumbre do que é a ferramenta, tá? Então, como vocês estão vendo aí, é praticamente como se fosse um site e ele é interativo, né? E aí você conseguiria fazer isso assim fácil? Se a gente fosse tentar em programação, gente, eu não sei quanto tempo de programação isso aqui levaria, mas eu posso falar para vocês que com o Canvas eu fiz em minutos, tá? Então a ideia é mais ou menos essa, tá? Da gente fazer uma coisa simples, tá? A Verânia falou, eu uso um dia para criar meus prompts e ele cria os jogos e tarefas no Canvas. Muito bom, Verânia. Aí, ó. Inclusive, Verânia, já vou fazer uma outra chamada aqui. Temos no Tá Pronto uma sessão especializada de Gems. Se você quiser, disponibiliza lá para a gente, que a gente já ficou curioso aí também e quer essa sessão aqui também, certo? Então, o que acontece, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, para ontem, boa. Eu vou mostrar aqui algumas possibilidades para vocês, né? E vou abrir perguntas e respostas aqui. Para quê? Eu quero que vocês coloquem... Deixa eu ver se eu consigo aqui liberar perguntas e respostas. Permitir perguntas e respostas. Não, permitir... Ah, peraí. Resposta de transmissão, acho que foi. Carla, acho que só você que vai ter a possibilidade aí de liberar perguntas e respostas. Deixa eu ver aqui. Vê se aparece aí para vocês. Não está aparecendo? Edu, apareceu que o organizador precisa autorizar. Ah, pois é, mas tinha que eu lançar, assim, né? Ativar a funcionalidade. Peraí, deixa eu desativar e ativar de novo aqui para ver se vai. Aí, acho que agora vai. Ó, então, os 6 pontinhos, 6 não, 9 pontinhos que tem aqui embaixo, clica ali, vai ter aqui perguntas e respostas, né? Faça lá a sua pergunta, o que eu quero que vocês coloquem nessa pergunta? Que tipo de atividade vocês gostariam que eu criasse aqui? E aí, se você viu uma que é legal, vota com joinha, porque que tiver mais votos aqui, a gente vai tentar fazer. Como é tudo online e ao vivo, pode ser que vai dar erro e com certeza vai dar. Mas quero que vocês joguem lá para a gente fazer aqui uma enquete rápida e a gente testar. Enquanto isso, vai ficar aberto aqui um bom tempo, eu vou mostrar para vocês, primeiro, como que a gente começa e algumas coisas que eu já fiz até para inspirar vocês, certo? Então... Edu, acho que vale você mostrar como que pega isso aqui que você propôs. Sim. E leva para o Canvas, porque a galera está perguntando isso, tá? Boa. Ó, então é o seguinte, deixa eu colocar aqui de novo esse link para vocês, que eu já vi aqui que a Michelle pediu. Já vi que perguntas e respostas está funcionando. Bora lá. Eu já fiz o meu aqui. A sugestão foi um bingo da amizade. Já saiu aqui para mim. Inclusive para imprimir, se eu quiser. Imprimir tabela. Gente, meu Meet está meio bugado. Eu não consigo colocar o link aqui no chat. Não sei o que está acontecendo com o Meet hoje. Vê se alguém consegue me ajudar. Só que link que você precisa? Eu mando, Edu. O último que eu mandei aqui do James, esse? É, esse que está aqui na tela.
Deixa eu... Tá aqui, ó, eu mando. Ah, Esse aqui? obrigado. Não sei porque meu chat não está funcionando, mas vamos lá. Então, ó, vou seguir essa dica aqui, né, que a Carla deu. O que eu vou fazer? Então, vocês viram aí, né, esse comando. Depois eu vou dar uma versão atualizada para vocês que está melhor, tá? Porque aqui eu achei que ele estava com poucas opções. Aqui, ó, ele já me deu um comando. Eu vou copiar, tá vendo? Ele já tem um botãozinho aqui de copiar. Vou voltar lá no meu Gemini, tá vendo aqui? Vou simplesmente colar aqui, ó. Então, colar. E aí, eis a questão, como que funciona a ferramenta? Eu venho aqui em ferramentas e crio, né, clico no botão Canvas, né? Então, eu já pedi aqui para ele, ó, gere um guia de revisão para sondagem de... Isso que está aqui entre colchetes é como eu vou adaptar. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, ciências do 6º ano. Como a gente estava falando aqui do 6º ano no começo, né? E aí ele vai falando aqui, ó, que eu quero que organize um quadro de conexões, liste os 3 conceitos principais do ano passado, peço para os alunos definirem com suas palavras, inclua uma sessão de dúvidas que ainda tem. Detalhe, aqui, gente, ó, eu estou só pegando o comando que foi dado e jogando para ele. Então, muito provavelmente, ele vai ter que pesquisar na internet quais são os conteúdos do 6º ano para tentar simular alguma coisa, o que pode dar muito errado. O que seria ideal? Eu falar quais são esses conteúdos, ou dar a BNCC para ele, ou dar alguma coisa que eu tenho do ano passado para facilitar, tá? Então, isso ajudaria ele a ser mais correto nesse ponto, tá? Diga lá, Euler. Qual a diferença entre você jogar esse prompt direto e você jogar o prompt e depois ir em Canvas? Qual que é a diferença do Gemini simples para o Gemini Canvas? É essa a pergunta. É uma boa pergunta. Se eu jogar aqui, por exemplo, ó, como eu coloquei na mensagem Canvas, talvez ele até ative a função inicialmente. Podemos até testar. Vou desativar e vou mandar ele processar. Qual que é a diferença do Canvas? O Canvas, gente, é uma funcionalidade dentro do Gemini que ele vai pegar a sua ideia e vai criar um aplicativo, um web app, uma funcionalidade, uma ferramenta interativa, sem você precisar saber nada de código, tá? Então, nada de programação. Então, é como você vai dar vida, digamos assim, para os suas criatividades e suas vontades aí no planejamento para 2026. Então, olha só, pegando a dúvida do Euler aqui, ó. Joguei, ele me deu um guia, tá vendo? Um guia em texto, posso exportar aqui para planilhas Google, né? Tem aqui a estrutura, né, e tal. Ó, me deu até uma imagem legal, apesar de estar em inglês, né, mas também, né? Ah, ele não gerou, ó. Isso aqui é de um banco de imagens e tal. Então, isso foi o que ele dá no comando simples. Vamos agora, ó, vou clicar aqui no abrir menu, vou abrir uma nova conversa. Vou fazer a mesma coisa, só que agora no modo Canvas, ó. Então, mesmo comando, vou só mudar aqui de novo para ciências do 6º ano. Poderia ter copiado de lá, né? Ciências 6º ano. E aí sim, ó, eu venho aqui em ferramentas e ativo o modo Canvas. E aí, ó, eu vou simplesmente mandar. Vamos ver o que ele vai gerar. O ideal aqui é que ele... Ó, pronto, já deu alguma coisa de diferente aqui, né? Primeiro, vocês viram que então aqui ele continua me respondendo, mas ele trouxe alguma coisa para cá, tá vendo? Então, aqui que a gente começa a ter a nossa experiência. Mas aí você vai falar, Eduardo, mas o que ele te trouxe aí é basicamente o que ele te trouxe lá. Tem algum sentido, mas tá vendo aqui que tem, ó, espaços e tal. Aqui ele não me deu o que eu realmente quero. O que eu posso fazer então? Ele me deu um guia, né, mas não tá interativo, não tá dinâmico, nem nada disso. Vocês vão ver aqui, ó, tem aqui um botãozinho, ó, criar, tá vendo esse botão, né? Ó, tem gente aqui que já falando que o de alfabetização ficou lindo, né, Raquel? Ó, eu venho aqui no botão criar e eu tenho algumas possibilidades aqui com ele, ó. Então, isso aqui já é tudo funcionalidade do Canvas, tá? Então, vamos começar com uma página na web. Então, vou clicar aqui em página na web. Olha, ele está processando. Agora, ele vai pegar esse texto todo e tentar transformar numa coisa interativa, que é aquilo que a gente queria, né? Porque é uma forma de você criar algo interativo para disponibilizar para os seus alunos, sem trabalhar com código. Não vou programar nenhuma linha aqui. É o que a gente estava falando, até se vocês viram as postagens aí do Amplifica, do Vibe Coding, né? De você estar programando sem necessariamente mexer com o código.
tá? Aqui você viu que ele já me trouxe, inclusive, uma mensagem em inglês, que não seria o ideal. Aqui ele começa a assustar quem não conhece de programação, porque ele traz, né, todo aqui, né, o código, que é justamente isso que a gente está falando. Mas eu vou deixar ele terminar aqui e a gente vai ver o que acontece, tá? Então, ele está raciocinando, interagindo. Então, vamos deixar ele finalizar. Edu, enquanto está carregando, então, vou aproveitar a sequência na pergunta. Então, por exemplo, se eu quiser criar tipo um bingo, combine o símbolo com o elemento químico. Por exemplo, combine o K com a palavra potássio, né? Alguma coisa assim. Então, eu posso criar tudo ali. Aí vai gerar isso aí, né? Vai. E aí você pode ir interagindo com ele e pedindo melhorias. É o que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Sim, é como se eu e você fôssemos conversando, a gente vai jogando brainstorm, aí você me dá uma ideia, eu te dou outra ideia, e no fim a gente tem um projeto em conjunto, como se um fosse assistente do outro. Perfeito. E a ideia é essa, Euler, e para os demais, né? A ideia é que seja algo... Olha aí, ó, não fiz nada, mãos para cima, abriu alguma coisa aqui que já está diferente, tá vendo? Então, ó, não fiz nada, só simplesmente atualizou. Então, olha aqui, peguei aquele texto, pedi para ele fazer uma aplicação, tipo uma página na internet. Então, olha só, estou aqui no 6º ano, ele já está me dando aqui até uma barrinha de progresso, você percebe que ao passar tem aqui algum efeito, né? Então, bem-vindo ao quadro de conexões, né? Então, que vai falar sobre o tema. Ó, eu posso clicar, tá vendo? Gente, eu não programei nada. Se você fosse fazer isso aqui no Google Slides, por exemplo, no Apresentações Google, você teria que fazer a tela anterior, aí botar uma caixinha de texto, vai para outra tela, que é outro slide. Aqui, gente, foi questão de, sei lá, não sei se deu 1 minuto. Então, foi muito rápido, tá vendo? Aí, por exemplo, ó, tem aqui as palavras-chave, aí ele vai pedir aqui para eu colocar minha resposta, né? Então, olha lá, como você explicaria ecossistema para um amigo? Ecossistema é o conjunto, e aí eu não vou terminar de responder. Ó, salvei a resposta. Tá vendo que ele marca o meu desempenho aqui, que eu fiz essa etapa? Aí, teoricamente, eu tenho algum lugar aqui para voltar. Ó, tem aqui, ó, ciclo da água. Então, tá vendo que é uma forma mais interativa de você fazer o mesmo processo, tá? Então, basicamente, é isso. Não, Kátia, ali na questão eu cliquei para fazer como se fosse um site, tá? Mas isso aqui ainda não está um site propriamente dito. O que eu posso fazer, né? Aqui, sempre que você tiver ó, esse link de compartilhar, você pode gerar o link, ó, vou clicar aqui, já copiei, e assim que eu disponibilizar para vocês também já conseguem acessar aí e brincar um pouquinho com essa aplicação, tá vendo? Então, eu posso ir aqui fazendo, ó, os meus passos, estou concluindo aqui as minhas etapas, ó, 50%, aí vem sistema solar aqui, eu faço outra parte, aí vem aqui para a parte de dúvidas e curiosidades, eu vou colocar aqui, né, qualquer coisa também, ó, parabéns, tá vendo? Já me deu aqui até um incentivo, e posso deixar aqui uma dúvida. Então, vocês viram que como um comando simples, que na verdade, ó, para vocês verem como que foi. Eu disponibilizei uma primeira aplicação para vocês. Ela deu o comando. Eu só peguei esse comando, copiei, colei no Gemini, adaptei para a minha realidade, né, pedindo que fosse para o 6º ano, e gerou uma aplicação tipo essa. Tá? Coisas mais que a gente pode fazer. Vou voltar aqui. Sempre que você quiser, você pode voltar aqui na conversa, ó, e eu posso abrir aquele mesmo guia que ele tinha me dado. Por quê? Agora eu quero criar outra coisa. Também aqui em criar. Agora eu quero um infográfico. Então, não precisa ser só coisas web muito interativas. Pode ser uma coisa mais simples, né? Inclusive, depois você pode pedir, sei lá, seja algo para imprimir, né? Para você fazer um cartaz na sala. Então, tem aí as diversas possibilidades que você pode fazer. Tudo isso, gente, ó, eu estou com as mãos aqui, até gesticulando, ele está pensando e ele vai criar. O que ele vai criar, a gente ainda não sabe, né? Porque vai aparecer aqui. Mas só para vocês entenderem isso. É poucos cliques e poucos comandos. Ó, de novo, ele está me dando um código, que eu não saberia escrever essas linhas de código aqui, porque isso realmente é programação. Mas com comandos simples, eu vou conseguir ter alguma coisa aqui, talvez mais interativa. Então, esse infográfico, além de ser informativo,
provavelmente, por ter código, ele vai me dar coisas interativas, que eu posso clicar, que vai abrindo, que vai fechando e tudo mais, tá? Pode falar, Lucas. Oi, boa noite, Edu, Carlinha, tudo mais. Edu, eu tive uma experiência bem satisfatória alguns dias atrás, aliás, semanas atrás, que eu estou criando uma apresentação sobre o sistema solar, uma gamificação. Só que aí, como eu não sou professor de sala de aula, eu fico meio que perdido, né? Uhum. Aí, então, foi o que eu fiz. Eu fui até o Gemini e pedi a ele para criar, só que eu fui atrás do código da BNCC, aí ele me deu qual era o código referente àquilo, qual era a faixa etária e tudo e tal, e ele gerou um comando para fazer isso, entendeu? Então, assim, se você é professor, eu vou colocar essa informação, né? No meu exemplo, sistema solar, pronto, coloquei. Aí ele vai falar sobre, sei lá, ele te dá uma informação sobre rotação. Se eu não me engano, não é logo nos primeiros anos, né? Eu acho que é no terceiro ano, se eu não me engano, que fala sobre rotação da Terra, bem mais específico, né? Uhum. E aí, se você não colocar o código BNCC, ele simplesmente vai te dar uma coisa assim muito geral. E na pressa do professor pode acabar passando, né? Aí você dá um conteúdo, aí os alunos lá, entre aspas, ainda tá na fralda ainda sobre o sistema solar, e aí, de repente, aparece lá, não, porque tem agora aqui o 13 Atlas, que é um cometa que não é cometa e tal e tal. Então, vai ficar uma bagunça na mente das crianças. Então, eu acho que quando você produz algum material pedagógico, é interessante sempre solicitar, se você não souber, qual o BNCC que você vai utilizar. Que aí ele pega e te dá uma coisa mais centrada, mais certinha. Aí, evidentemente, depois você vai ver se realmente, de fato, ele te deu aquilo que você esperava na sua apresentação ou no seu site. É bem isso, Lucas. Até aproveitando seu gancho, já também me trazendo aqui a questão que o Euler falou no chat, 2 pontos principais, gente. Primeiro, tudo e qualquer coisa que a gente gerar com IA sempre precisa de revisão humana, né? Então, a IA não está aqui para nos substituir, ela está para facilitar a nossa vida. Mas pegando essa fala do Lucas, é justamente isso. A gente não pode pegar isso aqui, do jeito que gerou, e eu já mandar para os meus estudantes, né, aqui pelo Google Sala de Aula, por exemplo. Nunca a gente faz isso. A gente tem que ler, tem que analisar a confiança dessa informação. A IA tem melhorado muito, mas ainda vale esse olhar humano sempre, tá? E o segundo ponto é isso. Quanto mais você der de informações para a IA, melhor vai ser. Então, já respondendo aqui o Euler, aqui, ó, nesse botãozinho de mais, você pode anexar suas fontes, né? Então, você pode trazer arquivos que você tem no seu computador, que aqui enviar anexos, enviar arquivos. Pode trazer do próprio Google Drive, então, se você tem uma apresentação, alguma coisa, né, um documento, um relatório, um roteiro, você pode trazer para cá, né? Fotos, né? Então, se você quiser utilizar fotos. E também uma novidade relativamente recente, que é conectar com o Notebook LM, que é uma outra funcionalidade que a gente pode também abordar mais para frente. Né? Então, isso, gente, quanto mais informações vocês trouxerem, melhor vai ser o resultado que você tiver. Aqui eu só estou querendo mostrar para vocês que é muito fácil, né? Que eu praticamente digitei poucas coisas aqui e já foi criando, tá? Deixa eu ver aqui, Notebook LM Show. Tinha gente com a mão levantada, eu acho que era a Crica, não era? Isso, foi eu, Edu. Olha só, enquanto você foi falando, aí eu quis fazer uma sondagem que eu dou aula para ensino médio. Então, eu coloquei assim, sondagem de conhecimento, né? Para saber o que meus alunos conhecem, aquele quebra-gelo. Vocês já viram de artes e tal. Aí ele ficou pensando aqui, né? Qual que é a sua matéria? Aí eu coloquei artes, né? Professor de artes. Aí ele colocou do primeiro ao terceiro, detalhado, assim. Primeiro ano, o que você vai dar de base, ver se eles estão, o prompt do IA, cria um roteiro. Ele foi dando tudo isso. Aí ele coloca lá embaixo assim, crie. Ele já me deu todos os temas prontos, cria uma tabela de sondagem com diagnóstico, ele me deu toda a estrutura para eu fazer a programação, né? E ainda ele me deu assim, crie a sugestão de portfólio que ele me deu aqui para criar uma imagem da Tarsila, ver se eles conhecem. Já foi me dando um direcionamento aqui, adorei. Isso aqui eu ia demorar muito para fazer, realmente. Exatamente. Mesmo usando Python, que é mais leve a programação, mas para você ter isso à mão, né? Muito bacana.
Boa. Aí, E assim, ainda está sugerindo no final aqui um portfólio de evolução para você acompanhar do desenho ao conhecimento, para saber o que eles conhecem, né? Esse quebra-gelo. O que vocês já viram de artes? Né? Aquele primeiro papo, assim, muito bacana. Ele sugeriu o Metimet, o Kahoot, né? História da arte. Ó, já deu tudo pronto aqui, muito legal. Muito bacana. Então é isso. Ó, inclusive, aproveitando aqui para trazer as mensagens do chat que eu estou vendo, aqui, gente, por que eu liberei aquele primeiro para vocês criarem um prompt? Porque às vezes a pessoa tem dificuldade, mas eu não sei criar esses prompts que você está criando, né? E não precisa, gente. Você pode simplesmente pedir o que você quer, né? E ele vai te gerar alguma coisa. E a partir disso você vai melhorando, tá? Então, aqui, só mais uma pergunta. Daqui, essa sondagem que ele já te dá, você vai jogar para o Canvas para ele te dar uma estrutura, é isso? Não, aqui, por exemplo, eu poderia simplesmente vir aqui no compartilhar, né, e pegar aqui o link novamente e postar, por exemplo, no meu Google Sala de Aula. Você não está colocando sua tela, Edu, você sabe, né? Não está aparecendo aqui? Tá 3 pilares só do conhecimento. Você não voltou, né? Não, eu estou nela mesmo, ó, vocês estão vendo, eu marcando aqui o compartilhar. Tá o Edu e tá a tela, Tá tudo certo? Tudo certo. Então, aqui, por exemplo, ó, eu poderia clicar no botão compartilhar e ele vai me dar um link como aqueles que eu coloquei para vocês no chat. Ou outra possibilidade, né? Para mim, assim, isso aí seria o finalzinho, mas já que vocês estão perguntando, já vou falar. A outra possibilidade que você tem é vir aqui no código, tá vendo aqui o código? Que é o terror de muitos, né? Você pegar esse código aqui e colocar no Google Sites. Porque lá no Google Sites tem uma funcionalidade que é de incorporar. Eu já mostro para vocês mais para frente, para não atropelar os bom, não, tudo bem. Só me empolguei, desculpa. E outra coisa também que né? Eu sei que no Canvas fica melhor a apresentação, mas aqui está tão pronto já, sabe? Assim, domina a gente, né? E trazendo essa fala também aqui, é importante a gente lembrar que esse ano é obrigatório a BNCC da computação. Então, também é uma forma de vocês começarem a trabalhar essa questão da tecnologia com os seus alunos, né? Dependendo, lógico, da idade. Mas, por exemplo, você poderia botar seus alunos do ensino médio para começar a criar coisas aqui. Então, já é uma outra funcionalidade bem interessante. Diga, Raquel. Raquel Dudua. Oi, tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Ô, Edu, eu tô aqui olhando a sua tela e eu até coloquei aqui no chat, mas acho que vocês não viram. Eu tô de repouso aqui, vou tirar assim, só porque fica chato, né, falar com a câmera fechada. Tô pós-cirúrgica, tem que ficar quietinho. Tava até no outro quarto ali, vim deitar, porque não dá para ficar sentada. Eu queria te perguntar o seguinte, ao abrir a sua tela, dá para rolar até no final da página. E o meu fica travado na primeira parte. Aí, o que eu faço? É porque eu não gerei uma página? Será que é isso? Pode ser, porque às vezes ele vai fazer só uma coisa que é uma tela única. Aquele, por exemplo, que eu disponibilizei logo no início para vocês, era uma tela única, não tinha rolagem. Esse aqui, por exemplo, não, ó, ele já é mais... ele é maior, vamos dizer assim. Então, ele tem toda uma barra de rolagem, aqui as interações e tudo mais, tá? Sim, porque ele não... Aí ele fica só... Não termina nem de ver a primeira página do recurso, no caso, que é interativo para o som das letras, né? Uhum. Aí não sai, eu não consigo ir até o final da página. Talvez... Teria alguma coisa para eu fazer, para melhorar? Talvez ele deu erro. Às vezes ele até aparece aqui, ou no console aqui, ó. Se você clicar em mostrar console, às vezes ele aparece uma mensagem de erro aqui. Aí você só pede para ele corrigir, tá? Tá bom. Provavelmente vai acontecer isso aqui durante a nossa prática, tá? Então, obrigada. Aí já é bom que a gente mostre como que funciona. Raquel, dá uma olhadinha se o seu cursor você não está colocando, porque tá vendo? É bem no cantinho ali, ó, tá vendo? No canto direito. Talvez você não esteja vendo o cursor para arrastar ali, ó, no cantinho direito, no tá? cantinho, né? Sim. É azul, ó, o azulzinho aí, ó. Tem que arrastar assim, ó. Ah, sim, achei. Achou? Não, mas eu já tentei lá também. Eu já estou com esse problema de ter um tempinho. Mas a gente descobre. Então, olha aqui, pessoal. Aqui vocês viram, então, como que a gente usou. De novo, agora eu vou passar, sim, por aquelas possibilidades, só para dar uma clareada nas ideias de vocês.
e depois a gente vai começar a fazer realmente do zero, mostrar como edita, que, por exemplo, eu sei que a Paty tinha essa dúvida, então acho que é bom trazer aqui para vocês, né? E ver o que vocês sugeriram aqui de criação para a gente começar do zero. Deixa eu ver aqui que já temos mensagens mais. Quero algo que quando eu atualizo o link, atualize, porque quero colocar no site da escola, mas quando eu colocar mais informações, terei que trocar o link do site. Vou testar, obrigado. Se você utiliza esse link aqui, Kátia, realmente, a cada versão que você fizer, ele muda o link, tá? Então, essa é uma questão. Por isso que, às vezes, o código é mais interessante, tá? Fiz uma coisa que deu super certo. Peguei uma atividade pronta aqui, coloquei no Canvas com o seguinte prompt. Criei uma atividade interativa no Canvas a partir do arquivo, gostei bem do resultado. É isso, Viviane. Pega algo que você já tem, que está aí, digamos, estático, joga e pede para ele fazer algo interativo. Essa é uma boa ideia de como começar aqui no Gemini Canvas, tá? Olha só para vocês verem, alguns exemplos que eu trouxe aqui para vocês. Esse aqui, gente, que eu fiz durante uma live, inclusive uma live do GG, baseado na sugestão de uma pessoa aqui no chat, que nem eu estou fazendo com vocês. Como os professores de anos iniciais, educação infantil, geralmente falam que a gente nunca traz muita coisa para eles, eu foquei nesse público. E a sugestão que veio foi justamente, um jogo da memória com palavras terminadas em ão. Esse foi o primeiro resultado que ele me deu. Funciona como jogo da memória? O que está de errado aqui, gente? Me contem, o que tem errado nesse jogo da memória? Imagem, tá tudo da mesma cor, sei lá, tá faltando um pouquinho de criatividade. Na verdade, o que ficou faltando aqui é, primeiro, quando você clica, as cartas viram, né? Então, todas já começaram a virar. Já começaram a virar. Esse foi o primeiro erro, né? Então, olha para vocês verem o tanto que foi simples o comando que eu dei, ó. Favor criar um app de jogo da memória com palavras terminadas em ão. Meu prompt foi simples, o resultado foi simples. Aí eu interagi com ele, né? Vem aqui, ó. As cartas precisam começar viradas, e ao achar a dupla correta, elas ficam visíveis. Premissa básica de um jogo da memória. Aqui, ó, nesses ícones, gente, isso aqui também é importante vocês verem, porque aqui você consegue acessar as outras versões, porque às vezes você vai falar, mas se eu fizer uma mudança eu perdi? Não, você consegue ver aqui, ó. Então, a segunda versão que ele me deu, olha como já ficou melhor, né? Então, as cartinhas viradas, e se eu clicar aqui, ó, agora sim elas viram, e se eu achar o par aqui em alguma hora, tá vendo? Então, isso, gente, super simples. Fui mexendo, né, durante a live e tal, aí a gente usou um outro recurso, que aí para quem quiser, né, que é a possibilidade de você botar a IA dentro desse recurso. Como que você faz isso, Eduardo? Tá vendo aqui, ó, nesse cantinho da tela, que a gente tem algumas funcionalidades aqui, ó, que muita gente não conhece essas funcionalidades. Então, para mostrar para vocês aqui nesse jogo relativamente simples. Quando eu cliquei nesse botão intermediário aqui, né, esse botão aqui, ó, adicionar recursos do Gemini. Então, quando eu cliquei naquele jogo, ele criou essa versão. E essa versão, ó, ela gera novas palavras. Então, eu posso aqui, ó. Aqui está união, aqui está campeão. Ó, gerando novas palavras. Aqui agora vai estar pão, aqui está caminhão. Tá vendo que ele usa a própria IA dentro do seu recurso? Então, você pode trazer isso também para dentro dos seus recursos, para você não precisar ter que trocar toda hora, né? Então, essa é uma outra possibilidade que está ali tão discreta que muitas vezes a pessoa nem vê, né, que tem essa funcionalidade. Aí, eu que sou uma pessoa assim, que não gosto muito assim, de coisas fora do lugar, eu reparei que aqui na minha tela, aqui cabia duas coisinhas a mais, né, gente? O que eu fiz? Não deu certo, já mostro para vocês. Ó, vou até passar aqui para outra versão. Ó, vocês vão ver aqui que, olha o que ele fez. Ele fez ficar mais espaçado. Mas posso fazer de novo até para a gente ver aqui de uma forma atual, para vocês verem essa questão de correção. Vamos supor que você viu algo que você não gostou, mas você não sabe explicar, ou você, por exemplo, não quer que ele mexa em tudo. Aí entra essa terceira funcionalidade que a gente tem aqui embaixo, ó, que é o selecionar e perguntar. Quando eu clico aqui, ó, vocês percebam que a janela ficou um pouquinho mais opaca, mais cinza. Aí eu posso abrir aqui, ó, tem tipo um marcador de seleção, ó, eu estou selecionando esse espaço. Então, deixa eu selecionar aqui, porque senão ele vai clicar ali.
E aí aparece essa caixa, ó, peça ao Gemini. Aí eu vou pedir de novo, ó, inserir mais 2 cartas para completar o espaço. Então, simples, ó. Foi lá o comando e vamos ver se agora ele acerta. Porque no outro que eu mostrei para vocês, vocês viram que ele não acertou, né? Lógico, aqui pode ter ficado do tamanho da tela e tudo mais. Mas é isso. Quando você vê, tipo, algum probleminha, você não precisa descrever muito. Você pode usar essa funcionalidade de selecionar e pedir a correção. Vamos ver o que ele vai gerar aqui. Ó, agora já ficou mais agradável. Ah, agora a pessoa, assim, que tem um certo nível de toque, né, já ficou mais satisfeito porque tem aqui a possibilidade, né, de ficar tudo cimento. Outra coisa que pode ter também é áudio. O áudio aqui não funciona muito bem, tá? Pelo menos nesse aqui, ó, vou tentar reproduzir, vamos ver se vai. Aí talvez nem vai sair porque eu tô compartilhando a janela, ó, que para mim também não saiu, tá? Mas tá aí só para vocês verem que tem essa funcionalidade. Então, gente, esse aqui foi o mais simples, né? Coloca um cronômetro, boa. Não, Louca, você vai ver onde que eu vou chegar para vocês verem as possibilidades. Aqui é só o mais básico, vamos dizer assim, tá? Aí foi vindo mais coisas. Deixa eu ver aqui. Ah, tem esse outro aqui. Deixa eu pegar o link aqui, já que estavam falando de química aí, né? Esse outro aqui foi um que eu fiz, ó, uma tabela periódica interativa. Gente, eu não conferi se isso aqui tá certo, tá? Não bati numa tabela periódica, coisa que eu recomendo que vocês façam, se for disponibilizar para os alunos. Mas olha aqui, eu consigo clicar em cada elemento e ele me dá aqui o símbolo, número atômico, massa, grupo, o modelo. E uma coisa que eu pedi era isso, né? Onde que esse elemento é utilizado, tá? Então, olha só as possibilidades que você tem aí, ó, de uma forma relativamente simples, né? Só para vocês verem o comando inicial. Cria uma tabela periódica interativa que possa ser incorporada em um Google Sites e que, ao clicar, né, o estudante veja os dados do elemento e o modelo atômico que é informado onde ele é usado, né? Então, eu coloquei essas informações. Então, essa aqui é uma outra possibilidade, tá? Vamos para mais, que a gente vai só aumentando as possibilidades de vocês aí. Um outro que eu criei foi este aqui. Ó, eu tenho um projeto sobre bullying, né, que eu estou trabalhando, e eu queria criar uma nuvem de palavras personalizada. Então, eu não queria simplesmente pegar um app qualquer, né, e jogar lá. Eu queria criar uma nuvem de palavras própria minha, porque eu ia colocar aqui os tipos de preconceito que a pessoa pode enfrentar, na teoria, né, e ela poderia marcar aqui, ó, então, por exemplo, de pele, de cabelo, e enviar e ver o resultado. E aí, ou seja, ele pega as minhas respostas, junta com as outras respostas e forma a nuvem de palavras. Então, uma outra possibilidade aí para você fazer, né, nas suas aulas e ter dicas aí para vocês, tá? Ó, o Euler já está me dando feedback que a tabela, aparentemente, está toda correta. Obrigado, Euler. Aí, um outro que eu fiz, deixa eu ver aqui, não consegui carregar esse. Deixa eu ver se eu consigo. Já sei por quê, só um minuto. Tem que ser no pergunta. Ó, esse aqui é um projeto que a gente está trabalhando e não apareceu para vocês, né? Deixa eu compartilhar aqui outra coisa. Janela. Agora foi, né? A gente está trabalhando num projeto do Equador e a gente queria uma aplicação que as pessoas marcassem no mapa onde elas estão no Equador. Olha que lindo que ficou isso aqui, gente. A pessoa vinha aqui, colocava... Essa aqui foi a primeira versão, depois a gente até tirou o nome completo, por questões de LGPD e tudo mais. Selecionava o estado, né, lá para eles chamam de província, e colocaria aqui, por exemplo, a cidade, e montava um mapa. E olha o tanto que ficou bonitão, né? E aqui é o símbolo do programa, né? Então, para vocês verem também uma outra possibilidade aí que tem, tá? Então, só para mostrar possibilidades. Outro que a gente tem, só para dar ideias para vocês. Provavelmente alguém já deve ter usado coisas disso, né? Roda de nomes. Coloquei aqui uma listagem de sei lá quantos participantes, 100 nomes aqui, e criei uma roda de nomes, que quando você clica aqui em girar, vai sortear o seu aluno. Você pode usar isso para várias dinâmicas em sala de aula. E aí, ó, que ela para, ela mostra o nome
Ó, Daniel solta confetinhos e tira esse nome da roda. Então, também uma outra dinâmica que vocês podem fazer, tudo isso sem código nenhum, tá? Aí, para ir dando uma pimentada, né, digamos assim, não, deixa eu ir para uns mais simples, eu chego no mais complicado depois, né? Um outro que surgiu foi esse aqui, ó. Um quebra-gelo, né? Então, foi para um outro evento que a gente participou e a gente queria que tivesse perguntas para você puxar assunto com um colega ali na mesa, né? Então, você podia ter aqui perguntas aleatórias, né, para quebrar o gelo com o seu colega. Então, você gira aqui, ó. Se sua voz interior tivesse um coach ou treinador, qual seria seu discurso de motivação mais comum, né? Então, tem aqui, ó, várias perguntas. Esse aqui, na verdade, nem fui eu que criei, a gente adaptou de um outro evento que aconteceu. Mas aí, pra vocês verem que é relativamente simples adaptar também, tá? Não é isso para você marcar boa, né? E aí foi, gente. Eu vou mostrar só mais dois aqui, porque, assim, tem vários exemplos, mas eu quero ir para a parte prática mesmo. Esse aqui, ó, foi uma biblioteca que a gente fez, inclusive inspirada no projeto da Vani Flores, que eu vi que está por aqui, que ela tem um projeto muito bacana aí com storybooks e com o Read Along, né? E aí eu me inspirei nela e a gente estava fazendo uma dinâmica com o Storybook, que também é uma outra ferramenta aqui do Gemini, e a gente fez uma biblioteca, né, genial de storybooks. Então aqui a gente tinha vários storybooks que as pessoas criaram, que ao clicar aqui, abre o storybook dela. Então você também pode fazer sua biblioteca aí de storybooks. Então também é uma outra possibilidade, né? E por fim, gente, para trazer aquele gostinho assim de, nossa, dá para fazer coisas que a gente nem imagina, e aí trazer a pimenta, né, que falaram aqui, ó. Esse aqui, gente, eu fiz, deixa eu ver se é esse mesmo. Esse aqui eu fiz estilo Kahoot, tá? Então, assim, a pessoa escolheu aqui o idioma, que foi um evento latam, né? Então, a gente selecionava. Você coloca aqui o seu nome, e aí vem, ó, quem falou a questão do tempo, eu acho que foi o Lucas, né? Olha a barrinha de tempo aqui, ó. Então, eu tinha que responder, né? Tipo, e aí, por exemplo, aqui eu sei que é Google Vids, sai confetinho, me dá ponto, já vai para a próxima, e assim vai. E depois tinha ranking e tal. Então, gente, possibilidades é a criatividade de vocês. O que vocês imaginarem, muito provavelmente vocês vão conseguir criar alguma coisa aqui, pelo menos parecida, digamos assim, tá? E aí vocês podem sempre ir interagindo, beleza? Dúvidas até aqui? Alguma coisa que vocês queiram perguntar antes da gente ir para o mão na massa e eu vou ver aqui o que vocês sugeriram? Sim, eu tenho uma perguntinha. Pode falar. Não, Euler, depois puxar o Paulo aí, que ele já fez um negócio super legal, queria escutá-lo. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ler a mensagem primeiro e depois você fala, Paulo. Acabei de criar um site interativo com enquetes para definir regras de convivência e produção em sala do ensino superior. Olha, ensino superior, boa. Os alunos votam em uma das 4 opções, depois ainda há um espaço para avaliar prós e contras sobre a opção mais votada. E daí se opina. A IA analisa semanticamente e retorna uma nova opção de enquete para gerar a regra definida. Gestão compartilhada e colaborativa. Boa, Paulo, comenta para a gente aí um pouquinho. Oi, boa noite, Edu. Obrigado aí pela oportunidade. Oi, Carla, saudade de você, hein? Olha, eu aqui, você falando e eu me inspirando aqui nas coisas, eu imaginei aí essa possibilidade, aí criei esse negócio aí, não testei nada ainda, não sei nem se funciona, eu fui jogando e rapidamente ela criou, achei maravilhoso assim, a ideia, o design, aí já dei algum contexto da realidade da minha turma, principalmente em termos de horário, né? Esse que é um dos grandes problemas que a gente tem para iniciar a aula aqui na universidade que eu ensino, que eu sou da Universidade Federal de Pernambuco. E, enfim, e aí eu estou testando, achei legal, eu não tinha feito nada ainda no Canva, eu falei, cara, eu tenho que parar, ouvir o Edu e me inspirar, porque eu sozinho eu não vou, sou cheio de ideia, mas não boto nada na ação. Mas foi ótimo, adorei poder fazer isso aí. Agora eu vou testar para ver se funciona, né? Não testei nada ainda. Muito bom. Muito bem, obrigado aí. A gente que agradece. A ideia é justamente essa, que vocês tenham curiosidade para começar. E como o Paulo falou, é bem tranquilo, tá? Então, vamos seguir. Acho que era o Euler que queria falar, né? Pode falar, Euler.
Eu queria saber, por exemplo, qual é o caso do Storybook. Eu sei fazer o Storybook, sei criar ele, colocar para leitura automática e tal, mas tem como você baixar, tipo, como se fosse um videozinho narrando, etc.? Acho que ainda não. Eu já vi baixar como PDF só, Paulo. Mas como vídeo ainda não. Tá, mas eu tenho uma segunda alternativa para isso. Então. Aí você põe no Google Vídeos e vai narrando. Boa. Não, eu pego... Você pega um gravador de tela, você pode ter, você faz lá. Eu tenho aqui o Filmora, mas você também pode fazer pelo OBS Studio. E vai. Sim, muito bom. Ó, voltando aqui no chat, a Jéssica perguntou se é possível fazer um ranking dos estudantes no fim do jogo. É sim, Jéssica. Só que aí, um outro detalhe para vocês. Se você quiser uma coisa mais simples, ele vai funcionar no seu computador, né? Tal, beleza. Agora, se você quiser uma coisa compartilhada, que nem foi esse aqui, aí entra um nível a mais, que eu não vou entrar muito aqui, que seria usar um banco de dados para salvar essas respostas, tá? Mas aí tem uma ferramenta do Google, inclusive, chama Firebase. Vocês veem que eu fui me aprofundando a ponto de descobrir um banco de dados do Google, né? Que aí você pode usar, porque ele também tem uma versão gratuita, então você não paga, então você pode pedir, e o Gemini te ensina a utilizar, tá? Então também tem como você fazer isso, eu fiz isso em algumas possibilidades, tá? O Ziano está perguntando se vai ficar gravado. Sim, estamos gravando e vamos disponibilizar para vocês lá no Tá Pronto, tá? Por favor, essa ideia de uso de banco de dados é uma das traves que tem. Ah, Paulo, então, finalzinho aqui a gente pode abordar. Vamos trazer mais ideias para vocês e a gente pode começar com essa parte prática aqui. E aí, qualquer coisa, junto com esse aulão, eu disponibilizo as coisas que eu já consegui fazer e que tem, inclusive, um tutorialzinho, né, com um banco de dados, que acho que já vai ajudar também o pessoal que já é mais avançado, vamos dizer assim. Mas olha aqui, olha essa ideia, né, que eu achei no site do próprio Gemini, esse aqui não fui eu que criei, né, a gente tem que dar os créditos aí, né, para os autores, que está lá no próprio site do Gemini, que é como se fosse aqui um sintetizador, ó. E aqui acho que, de novo, o som não vai funcionar. Acho que não vai dar para escutar, porque eu estou compartilhando a tela e não a guia. Mas aqui é um teclado. Ó, posso até mandar o link para vocês, porque ele é público, né? Então, se alguém, por exemplo, quiser testar aí. Então, olha as possibilidades que a gente tem com essas funcionalidades, essas ferramentas, né? De novo, de uma forma super simples aí para a gente estar utilizando. Aqui, ó, por exemplo, eu trabalhei com a BNCC da computação, então fui testando aqueles prompts lá, né? Aqui já é a versão atualizada que eu falei para vocês. Ó, deixa eu até mandar o link que eu prometi da versão atualizada daquele primeiro que eu mandei para vocês. Deixa eu ver se agora eu consigo. Ah, consigo. Meu chat voltou a funcionar, né? Então, só para vocês verem, tá? Então, aqui tudo nós já falamos. Vamos para a prática mesmo, que eu quero ver o que vocês sugeriram, né? Aqui tá os comandos. Vamos começar uma nova conversa, que aí a gente pode tentar avançar o máximo que a gente conseguir. Deixa eu ver se vocês votaram. Ó, temos 4 ideias. Só uma recebeu votos, ó, gente. Eu tenho que vocês votarem, se quiserem, né? Dinâmica para a primeira reunião de paz, boa. Aí a máquina de ideias é o Flávio, né? Você acredita que depois dessa ferramenta de letramento em prompt tende a ser uma coisa em desuso? Acho que não, ô, Flávio. Tipo, eu acho que até uma coisa que eu trouxe para mim, eu acho que quando a gente começar a trabalhar isso, inclusive com os alunos, eu acho que a gente vai incentivar eles mais na questão da leitura e da escrita. Por que eu falo isso? Justamente para eles entenderem que se eu coloco um comando simples ou de qualquer jeito, eu vou ter uma resposta simples e de qualquer jeito, né? E se eu coloco um comando mais elaborado, então eu consigo ter uma resposta mais elaborada. E é o que a gente vai testar aqui, vocês vão ver isso na prática, tá? Então eu acho que essa questão de escrita pode até melhorar, né? Mas aí, de novo, usando ferramentas que trazem interatividade, que os jovens gostam. Aqui eu estou falando principalmente ensino médio, tá? Porque essa questão de trabalhar com IA, assim, com os mais novos, já não sou muito fã, não, tá? Mas, ó, então temos votos aqui, dinâmica de primeira reunião e o organizador de audiência que eu adquiri esse serviço complexo. Como eu criei esse tipo de site gerador de alguma coisa, a mesma funcionalidade. Tá, então vou pegar aqui a ideia da Eliane, né, dinâmica de reunião, da primeira reunião de paz. Vamos lá.
Então, vou colocar aqui para ele. Ó. Preciso de uma aplicação interativa para a primeira reunião de pais da minha escola de 2026. Me dê uma ideia. Ó, gente, o mais simples possível. De novo, vem aqui em ferramentas, vou ativar o modo Canvas para ele me trazer algo interativo. E vou clicar aqui no pronto. A gente não deu contexto, a gente não falou a escola, a gente não falou nada. Ó, de novo, ele já está criando ali automático. Ó, ele já trouxe a ideia da cápsula do tempo, que nessa dinâmica que vocês passaram, às vezes vai ter alguns aí que vai cair na cápsula do tempo, que eu particularmente amo essa dinâmica, até porque eu faço no Gmail, né? Então eu gosto bastante, porque depois você pode programar o e-mail e lá no final do ano a gente fazer, né, essa revelação. Então vamos lá. O que ele me trouxe aqui, ó? Deixa eu aumentar aqui a tela. Então, ele trouxe, ó, configurar mensagem, nome do aluno, o foco para 2026. Então, aqui o aluno, na verdade, ele focou no aluno, mas eu acho que poderia ser nos pais, né? Então, vou colocar aqui, ó, por exemplo, Eduardo. Ah, que bonitinho, ó, você vai colocando aqui, ele vai preencher na cápsula. Gostei. O que eu quero para 2026? Escolhi até 3. Mais organização, mais criatividade e mais empatia. Ó, nosso foco será uma promessa, mensagem para o futuro. Ah, aqui, ó, filho, ó, tá vendo? Este ano, né? Então, assim, ó, então, vamos lá, como se eu tivesse um filho, né? Então, filho, este ano, quero que todos os seus sonhos se realizem. Olha aí. Então, ele montou aqui o cartãozinho. Vamos ver o que acontece. Olha, ele tá até sugerindo aqui, ó. Tire um print ou salve para mostrar no final do ano. Mas eu fiquei curioso para ver o que acontece quando eu clicar em finalizar cartão. Tá? Salvo com sucesso. Aqui ele criou o cartãozinho, ó. E agora sim eu posso tirar. Teoricamente, eu poderia ter aqui algum tipo de selo ou nome da escola, tá vendo? Vamos, ó. Essa é uma outra coisa que eu quero, tipo, ajudar vocês. Vamos supor que eu quero só mudar isso aqui. Eduardo, eu amei essa atividade, eu não quero mexer em nada, mas a minha escola não chama Escola de 2026. Como que eu mudo isso sem estragar tudo? A gente tem aquela primeira possibilidade, né, que é você selecionar ali e pedir para ele fazer, que pode dar certo, pode não dar, mas tem a possibilidade de você fazer uma pequena alteração no código, que é a dica que eu quero dar para vocês agora. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou selecionar esse nome aqui, copiar, volto aqui agora na seção de código, tá vendo? E vou dar um Ctrl F, que é para buscar. Ó, tá vendo que abriu aqui minha barra de busca? Eu vou procurar, então, escola de 2026. Aonde que está isso? Ó, ele já achou para mim. Então, vamos supor que a minha escola, ela chama Escola Amplifica. Ó, então, eu vou mudar aqui o código, Escola Amplifica. Quando eu vier aqui na prévia, olha lá, já mudou. Tá vendo que às vezes você consegue fazer pequenos ajustes sem saber nada de programação? É isso, você procurar a frase, por exemplo, vamos supor que tem um erro de português. Você procura aquele erro, vai lá no código, copia, corrige, né? E você tem aqui a versão atualizada, certo? Gostaram da dica? Boa, Silmara, gostou? Aí, vamos então seguir aqui, ó. Vamos supor que eu gostei dessa funcionalidade, já resolveu o meu problema, resolveu a minha dor que eu tinha aí. Eu quero disponibilizar isso para os meus professores, para os meus pais, na reunião de pais, eu quero colocar isso no site da escola. É isso que eu quero mostrar para vocês agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui numa nova guia, vou abrir o Google Sites, né, com aquele hackzinho que vocês já devem conhecer. Para quem não conhece, sempre que você colocar o nome da ferramenta do Google em inglês, .new, você abre um novo, o que você quer. Então, aqui, por exemplo, ó, eu vou dar o Enter, ele vai criar para mim um novo Google Sites. Então, eu vou clicar aqui, por exemplo, ó, site da escola Amplifica. E aí, eu quero trazer aquele aplicativo para cá. O que eu vou fazer? Então, eu volto aqui no Gemini, venho aqui de novo em código, tá? Aí, o que eu faço? Eu vou selecionar tudo. Você tem duas possibilidades. Ou ir lá em cima, selecionar aqui e vir copiando tudo. Ou, que eu acho mais fácil, você clica em Ctrl A, ele seleciona tudo. Clica em Ctrl C
para copiar, ou vem com o botão direito aqui em Copy, né? Volta no Google Sites, procura essa funcionalidade aqui, ó. Incorporar. Aqui, ó. Tá vendo? Incorporar. Quando eu clicar aqui em incorporar, ele vai perguntar se eu quero incorporar por um link ou por um código. No nosso caso, a gente quer um código, tá? Então, eu vou selecionar aqui incorporar código, vou colar aquele código, tá vendo? Veio para cá, e vou clicar aqui em avançar. Ele vai gerar uma prévia aqui, tá vendo? E eu vou inserir. Aqui eu posso ajustar o tamanho que eu quero no meu site, ó. Então, ele tem até uma certa responsividade. Ele não é muito bom para funcionalidades em celular, pelo menos a princípio, tá? Mas é uma coisa que a gente dá para ir fazendo. Então, estou aqui, ó, ajustando o tamanho, para ver se ele fica do tamanho certinho. Acho que aqui foi, deixa eu ver se precisa mais. Foi. E aí, o que eu faço? Eu venho publicar. Vou colocar aqui, ó, site Escola Amplifica. Né? No caso, o site da sua escola já vai existir, né? Você pode colocar lá. Cliquei aqui em publicar, já foi. E aí, o que eu tenho? Eu posso vir aqui no site publicado e tá aqui minha funcionalidade, ó. Inclusive, se eu jogar aqui no chat para vocês, todo mundo consegue acessar esse site e essa funcionalidade que eu acabei de criar. Tá vendo que em questão de, sei lá, 10 minutos, não sei se deu isso tudo, né? A gente criou uma aplicação sem código. Ah, peraí, eu não liberei aqui, ó. Site publicado, qualquer pessoa, público, leitor. Acho que agora vocês conseguem, dá um refresh aí, atualiza, por favor. Vê se vai. Mas voltando, então, né? Viram como que em questão de minutos a gente criou uma aplicação que seria muito difícil e colocou num site relativamente de forma tranquila, mexendo pouco ou quase nada com o código. Então, essas as possibilidades que a gente tem. Diga, Kátia. Edu, duas perguntas. Primeira, aqui quando eu cliquei em publicar, ele pediu o endereço da web. Seria o site da minha escola, é isso? Se já existe um site da sua escola, ele já está público, você não vai precisar mexer com isso. Como você fez, provavelmente, que nem eu, que eu criei um site novo, quando ele te pede aí o site, é isso aqui que você vai colocar. Ó. Então, ele vai te dar sites.google.com. Se você já tiver alguma conta, ele traz aqui. E aí, o que você vai colocar é isso aqui, ó, site.escola.amplifica, que foi o que eu coloquei. Só para poder gerar esse link aqui, que você vai disponibilizar para quem você quer, tá? A outra pergunta é, aí vamos supor que você vai mexer nesse conteúdo, você vai atualizar ele. Aí, aonde você inseriu, você precisa atualizar esse link também, ou ele vai atualizar automaticamente? Perfeito, excelente pergunta. E a resposta já é não logo de cara, ele não atualiza automaticamente. Mas aí, o que a gente pode fazer? Vamos voltar, então, e vamos simular isso. Perfeito, sua questão. Vamos supor, ó, que eu quero aqui, ó, vou de novo selecionar esse selo. Achei que esse selo ficou meio estranho, porque eu não tenho selo. E eu quero aqui, sei lá, coloque a ilustração de uma ampulheta, para remeter a tempo. Então, de novo, quando você quer pequenas alterações, você seleciona aquela parte que você quer e dá o comando. Vamos ver se ele vai mexer só naquilo. Era que deveria ser. Se vai ser, a gente vai descobrir juntos. Diga lá, Paty. Edu, ali ele sugere que a gente tire um print, né, do bilhetinho aí para o filho. Existe a possibilidade de você pedir para ele gerar um PDF, por exemplo, quando clicasse no botão, ou gerar uma imagem, ou ele é limitado, assim, nesse tipo de geração de arquivo no final? Podemos testar, Paty. Eu nunca fiz isso, mas podemos testar aqui agora. Então, só voltando aqui na questão. A página do Gemini não está compartilhada? Do site não abriu ainda para vocês? Esse aqui não abriu? Abriu sim, eu já gerei. Beleza, então, beleza. Então, voltando, ó. Fiz essa pequena alteração, vocês viram que, ó, quando a gente vem aqui, realmente, ó, ele mudou só o símbolo, botou uma ampulheta meio estilizada, mas o que eu faço? Então, como eu mudei, de novo, se eu venho no compartilhar, esse link mudou.
né? Então, aí não vai ser exatamente, né, o link que estava antes. Aí eu posso vir aqui no código e faço o mesmo processo, ó. Seleciono tudo com o Ctrl A, copio, né, com o Ctrl C, venho no meu site, vou editar ele aqui de novo, ó. Venho aqui na caixinha de incorporar, seleciono isso tudo, apago, coloco novo e salvo. Ó. E aí, tá aqui, ó. Só que aí, para ficar visível para a galera, né, ó, eu publico para todo mundo, e aí, se vocês atualizarem de vocês, provavelmente vai estar visível aí também agora para vocês com a ampulhetinha, tá? Então, tá aqui. Vamos pegar a dica da Paty, vamos ver se a gente consegue fazer isso, né? Então, vou voltar aqui, assim, ó, Jen, peraí, deixa eu voltar na prévia só para a gente ver aqui. Quero um botão para baixar a imagem. Cria para mim. Vamos ver. Eu nunca fiz isso dele criar um botão para baixar alguma coisa, mas a gente vai testar aqui na prática. Enquanto isso, deixei no chat. Denise, Edu, já tentei fazer com que salvasse os dados digitados e ainda não consegui. Precisa de incluir uma aplicação com banco de dados e armazenamentos. É isso, Denise, é o tal do Firebase que eu acho que vocês podem utilizar e a gente pode fazer aqui nos últimos passos um pouquinho sobre isso, né? Ó, teoricamente ele criou, vamos ver se vai funcionar. Então, para eu não testar sozinho, vamos testar todos juntos. Então, o mesmo processo, ó. Qualquer alteração que eu fizer, venho aqui no código, seleciono tudo, copio, volto lá no meu site, clico aqui na caixinha onde está o código, seleciono tudo também, apago, colo de novo e salvo. Aí não está disponível para vocês ainda. Lembra que eu tenho que clicar em publicar. Vou clicar aqui em publicar. E agora, se vocês atualizarem, deve estar disponível aí para vocês. Vamos ver se vocês conseguem testar. Vou testar aqui também. Edu, leitura, empatia e organização, teste, e vamos baixar. Ó, baixou alguma coisa, deixa eu ver. Olha, eu fiquei surpreso. Testaram aí? Aqui baixou e baixou bonito. Então, estou chamando o link aqui de novo que a Marinalva pediu. Alguém aí testou baixar a sua cápsula do tempo 2026? Me contem aí, quero saber. Deu? Que bom, claro. Baixou, deu certo. Tá vendo? Ó, mais uma funcionalidade que eu nem sabia que era possível. Pela dica da Paty, a gente criou aqui em segundos. Isso com código, gente, não sei quanto tempo levaria, né? Mas a gente fez todo mundo junto aqui. Sim, claro. Aqui poderia colocar logo da escola, por exemplo. Deixa eu ver se tem alguma logo aqui para tentar inserir ali no lugar da ampulheta. Vou aqui no prévia. Deixa eu ver se tem alguma imagem aqui. Acho que deve ter alguma coisa aqui do tá pronto. Deixa eu pegar o meu card. Vamos supor que isso aqui é a nossa logo. Trocar a ampulheta por essa logo entre aspas ainda, porque não é uma logo. Mas vamos ver o que ele cria aqui, ó. Tá aí o meu card de divulgação. Posso, Viviane, tá gravado também, vocês podem voltar, mas realmente foi uma coisa muito simples aqui, né? Mas posso disponibilizar aqui para vocês, sim. Posso até voltar aqui enquanto ele está pensando. Ó, o comando inicial foi esse aqui, ó. Vou colocar aqui. Sim, tudo aqui dentro do Canvas, tá? Vocês estão vendo aqui o íconezinho aqui, ó. Então, esse ícone é o do Canvas. Ó, e agora ele não funcionou bem, ele não conseguiu colocar, mas de alguma forma ele identificou o amplifica, porque fez um íconezinho de amplificador aqui. Não sei o que ele colocou. Deixa eu ver se ele me deu alguma justificativa. Aqui, ó, pelo logotipo do amplifica, conforme solicitado. Como trata-se de um logotipo específico, né, ele fez um detalhe de ponteiro, então ele não usou, né? Então, aí, eu posso até tentar forçar ele, tipo, troque pela imagem. Vamos ver se vai.
A Vânia fazia esse cartão usando o formulário Google Extensão Autocrédito e Praticidade. Agora, meu Deus. Pois é, tá vendo? A gente fazia umas coisas tão mais difíceis, por exemplo, essas questões de jogos, gente, eu fazia isso tudo em apresentações Google. E agora é super simples, você manda o comando aqui, você pode até pegar, às vezes, algo que você tenha pronto, para ele ressignificar. Ó, ele não quer usar aquela imagem que eu coloquei, mas faz sentido, porque realmente não é um logo ou uma logo, né? Deixa eu ver. Paulo André, as possibilidades são gigantescas, o céu é o limite. Programar de forma conversacional é impressionantemente simples. Basta ter as ideias e ir testando e corrigindo. Fantástico, adorei poder testar campos de jantar. É isso, gente. É vocês entenderem que vocês conseguem fazer uma coisa que talvez estava só no campo das ideias, né? E que agora você pode falar, se eu jogar aqui, será que gera? Né? E se vocês gerarem, eu quero que vocês postem nas redes sociais e marquem tanto eu quanto Amplifica, porque eu quero ver tudo que vocês estão produzindo, que eu fiquei curioso, tá? Diga lá, Euler. Então, por exemplo, suponhamos que você tenha, você vai dar um certificado para a gente dessa live de hoje aqui, desse curso aqui de hoje, então você já tem um template pronto. Aí tem como, então, por exemplo, aí você manda o link, a gente escreve o nosso nome e já vem prontinho para a gente. Euler, Carlos, participou. Será que isso é possível? Eu imagino que sim, porque aqui ele já te deu um modelo. Posso até criar aqui, ó, vamos de novo. Estamos aqui para testar, vou abrir uma nova conversa só para não fazer. Vamos lá. Jen, eu gostaria de uma aplicação interativa para que as pessoas emitam seu próprio certificado. Simplesmente inserindo o nome completo. Então, tá aqui, ferramentas, Canvas, né? Então, selecionei, vamos jogar. Vamos ver se ele cria. Enquanto isso, vamos pro chat. Olha, ele tá criando. Sim, Lucas, aqui teria que colocar, por exemplo, tamanho A4, mas, de novo, quanto mais completo o seu comando, melhor a sua resposta. Mas como aqui a gente tem pouco tempo, né, só quero mostrar para vocês que é possível, né, estamos, inclusive, descobrindo muitas coisas juntas. Olha, já deu um modelo certificado, não ficou perfeito, mas aparentemente vai funcionar, vamos testar. Mas é isso, aí você vai colocar que você quer no tamanho A4, que você quer que exporte como PDF, né? Quais tipos de informação, de repente você pode dar até o seu próprio modelo. Então, quanto mais informações você der, melhor o seu resultado, tá? Acabei de fazer um gerador de SKU, vou testar para ver se vai funcionar. Boa. Aline, deixa eu ver o que mais. Vânia, talvez possa subir sim, acho que dá para subir um template, né, do certificado para ele fazer. Isso, no site do Google, mais simples, mas creio que você também consegue. Ó, vamos ver se funcionou, para começo de conversa. Aqui não é que é errado, né? Para mim, eu não gosto dessa palavra cortada, me parece erro, mas pode ser só o design. Vocês veem que, de novo, aqui, ó, ele colocou como se fosse uma logo, né, X, não tem as assinaturas, então por isso que seria bom um template, mas vamos tentar aqui, ó. Olha, você vê que ele já faz na hora aqui, ó, inclusive com uma fonte bem bacana. Então, ele já criou o certificado. Vou clicar aqui, ó, salvar, imprimir. Vamos ver se vai abrir. Aqui, aparentemente, não foi. De novo. Imprimir salvar como PDF. Ó, aqui não funcionou, deixa eu falar para ele, né? Não funcionou o baixar em PDF. Às vezes é isso, né? Então, vamos colocar aqui para ver se ele gera. Enquanto isso, deixa eu ir aqui nas dúvidas de vocês. Criei um site de escrita poética interativo para aulas de língua portuguesa. O sistema dá um verso e o aluno tem que criar próximo. Que massa, Flávio! Isso aqui eu quero até abrir para ver. Bacana. E o bom é esse, que dá para compartilhar, né? Vocês estão vendo aqui. Gostei. Olha, poetizando. Muito chique. Diga, Paty. Edu, eu tinha um pouco de ranço do Canvas Gemini, você já sabe, né? Porque eu chegava num aplicativo, alguma coisa que eu gostei muito, eu queria mudar um detalhe ali, eu mudava tudo. E agora você me ensinou, que eu não conhecia, esse botãozinho aí no canto inferior,
Então, por exemplo, voltando lá no cartãozinho para o aluno, né, e tal, aí tinha ali algumas metas que podia clicar até 3, lembra? Podia selecionar. Se eu quisesse colocar algumas outras coisas ali, aumentar aquela lista, aí eu pegaria esse botãozinho, marcaria só ali e pediria para ele acrescentar lá, sei lá, responsabilidade, né, algumas coisas assim. Aí, nesse caso, ele mudaria só aquilo ali e não mexeria no restante do meu layout, é isso? Na teoria. A prática a gente vai testar agora. Ó, agora ele baixou o PDF, deixa eu ver se eu consigo. Ó, aqui. Então, ó, gerou um certificado de alguma forma, um PDF, tá aqui. Então, funcionou. Para as sugestões que vocês deram, né, funcionou. E aí, vamos agora nessa da Paty. Vamos voltar lá na outra conversa, que é da cápsula do tempo. Então, aqui, né? Por exemplo, aqui, né, Paty? Isso. Então, aqui, vamos supor, acrescente as opções. O que você falou? Respeito, o que mais? Responsabilidade, respeito, planejamento, não sei se tem aí, não consigo enxergar. Vamos botar 3. Vamos ver. A ideia é essa, gente. Quando você seleciona e dá o comando, ele vai mexer somente naquela parte para justamente não bagunçar um layout visual que você já gostou, tá? Então, aqui a ideia é que ele corrija isso só ali, assim como ele fez com a logo e coisas e tal, tá? Então, vamos lá. Bom, ele está acrescentando e foi. Então, ele acrescentou. Ah, você mudou minha vida, hein, Edu? Agora... Tá vendo? Não precisa mais ter ranço daqui. Não, meu ranço acabou de acabar. Arrasou. Gente, não sei se tem mais dúvidas, mas eu vou aproveitar esses 7 minutinhos, então, que a gente tem aqui, só para dar um pouquinho desse a mais para quem quiser progredir, porque eu vi que pelo menos umas 2, 3 pessoas falaram aqui sobre essa questão de salvar, banco de dados e tal. Depois eu posso liderar junto aqui com isso, assistir a gravação? Boa. A gente vai disponibilizar essa gravação lá no Tá Pronto, né? Então, já tápronto.com.br. A gente tem uma seção de aulões. Então, já tem aulão lá de várias coisas, né? Temos aí aulão de vídeos, criação de vídeos, de gems. O que mais, Paty? Me ajuda a lembrar aí o que nós temos de aulão. Tem aulão de planilhas, tem aulão de... Falou o Notion? De Notion com a Aline, inclusive, que está aqui nos prestigiando, né? Temos um próximo aulão que vai vir aí, mas ainda não vou dar spoiler, vou deixar para o finalzinho, né? Não, de graça, Euler. Esses aulões aqui para vocês são de graça, realmente. É super tranquilo para baixar, bem rapidinho, você clica lá e rapidamente, você só tem que estar logado no site e rapidinho você consegue acessar. Boa. Gratuitamente. Aqui, ó, se você quiser me procurar lá, @edu e ação, tá? Então, olha só, pessoal, vou aproveitar, né, esse aqui mesmo, aliás, vamos do certificado, que acho que o do certificado talvez seja mais interessante para essa questão de banco de dados, né? Então, deixa eu pegar ele aqui. Não é esse. Ai, é preciso que eu perdi. Ah, não, tá aqui, gerador de certificados. O que eu vou fazer, ó, de uma forma bem simples, tá? O que eu faria e como que eu fiz da primeira vez para eu aprender, tá? E aí, o que eu sugiro para vocês. Então, vamos supor o seguinte, ó, Jen, eu quero salvar esses dados e esses PDFs, né? Vou colocar a imagem, que acho que a imagem... Eu quero ser mais livre, mais consciente, mais responsável. Só que a vida sempre encontra que não quer enxergar. Acho que vou usar um som aqui. Acho que foi. Então, eu quero salvar esses dados e essa imagem. Eu sei que é possível no Firebase. Por favor. Então, nem precisava do por favor, né? Vocês sabem, né? Ajuste a aplicação e me dê um guia detalhado de como configurar isso. Então, de novo, ó, não sei, escutei o Edu falando no aulão que dava para usar o tal do Firebase. Como que eu faço isso, né? Então, a gente pede para IA. Ele vai ajustar, né? Cloud Firestone, para os dados de texto, e vai ajustar. Isso aí.
Mas tá lá. Ele está ajustando a aplicação para salvar isso em algum lugar, e aí, por exemplo, ó, salvar na nuvem e baixar. Ah, apareceu aquela mensagem que eu falei para vocês aqui, ó. Então, algo deu errado, corrigir o erro, né? Então, se eu clicar aqui, por exemplo, em mostrar console, ele vai mostrar aqui, mas a gente não entende o que isso aqui significa. Então, eu posso simplesmente clicar aqui e corrigir o erro, tá? E aí ele vai regerar de novo ali e talvez corrigir. Dependendo, ele entra num ciclo e ele não consegue corrigir por algum motivo. Mas, enquanto ele gera aqui, vamos voltar aqui nas orientações, para ver se ele me deu, né, essas orientações, tá? Então, ele me deu aqui, ó, a instrução de criar um projeto. Eu vou lá no Firebase, já me deu até o link. Fala para eu clicar em adicionar um projeto e seguir as instruções. Aí eu vou configurar esse web aplicativo, né? Então, ele me dá aqui o passo a passo certinho, tá? Eu tenho um que, inclusive, eu já fiz isso, eu posso disponibilizar de novo para vocês no aulão, porque acho que eu já dei uma refinada nesse guia, então acho que pode ser uma boa aí para quem quiser ir mais fundo, vamos dizer assim. Ó, agora ele não deu erro, posso fechar aqui o console, né? Então, teoricamente, tá aqui, tá? Então é isso, gente, tipo... Boa. O que a gente pode fazer... A criatividade de vocês é o limite, tá? Então, o que eu penso muito do Canvas, né? E a Carla outro dia falou uma coisa assim que eu pego muito para mim. Eu gosto de resolver problemas. Então, se eu tenho uma dor, né? Eu gosto de resolver. E com a IA, eu meio que comecei a conseguir fazer isso, sabe? Então, assim, eu tinha uma dor para tal coisa e agora eu consigo criar, né? Eu não preciso ficar dependendo de outras pessoas para fazer para mim. Eu posso botar para fora o que eu pensei, e aí, gente, de novo, é com as palavras de vocês. Você não precisa ter uma estrutura de prompt gigante, mas lembrando, quanto mais detalhado o seu comando, melhor o seu resultado, tá? Fica quase que como um mantra para vocês, mas você pode ir refinando a sua ideia, assim como a gente fez aqui com o modelo do certificado, com o modelo da cápsula do tempo, né? E com outros modelos aí, tá bom? Vi que tem mãos levantadas. Ixi, não está mais levantada aqui. Deixa eu ver. É a Cristina, pode falar, Cristina. Olha só, enquanto você foi fazendo lá aquele slide lá, né, no Google Slides, eu estava tentando fazer um flashcard. Ele me deu todo, falei, criar um flashcard colorido de artes e tal. Ele me deu tudo aqui na lateral e ele está corrigindo o erro até agora. Está passando toda a programação, então é um erro grande, né? Então, assim, não apareceu como está o seu, assim, o certificado arrumadinho, né? Ele colocou assim, aí eu pus ele aqui para o arquivo, aí ele aparece o fichário lá, o erro, sabe? Então ele ficou guardado, esse erro. Quando eu abro, ele começa tudo de novo, então deu um bug aqui, né? Quando isso às vezes acontece comigo, Cristina, o que eu faço? Geralmente eu copio esse código, que nem a gente fez para colocar no site, abro uma nova conversa e começo interagir por ali com ele. Novamente, é isso que eu pensei agora. Eu falei, fui ver se estava arquivado as conversas, tá ali. Então ele guardou ali todas as nossas conversas, o piano e tudo, todos os links que você mandou, né? Não, então estou no caminho, mas eu achei legal assim, porque eu falei assim, quando você estava lá na memória, eu não conseguia acessar também como é que fala, o chat de mensagens, né? Porque às vezes dá algum conflito aí, né? Com a sua tela aberta, então você não consegue abrir, né? E aí eu não vi as perguntas, mas como você falou lá do jogo da memória, eu pensei no flashcard, né? Das cores iniciais, cores primárias e tal. Ele apareceu todo arrumadinho, depois começou a aparecer todos esses códigos, entendeu? Da programação, está corrigindo, ó. Mesmo pedindo a prévia, ele fala, continua o erro. Então eu vou copiar e colocar em outro lugar. Faz isso, que geralmente funciona. Eu até voltei nessa aqui do 6º ano para mostrar essa questão dos cartões didáticos, né? Porque a Cristina falou dos flashcards, e, gente, isso aqui é muito bacana também, foi uma coisa que eu não mostrei uma funcionalidade. Então, tanto para você explicar para os seus alunos, ou para eles poderem estudar, então ele cria também essa possibilidade de você ter cartões. É como se tivesse um gabarito, né? À mão, né? Eu achei muito legal isso. Eu acho que tem uma das dicas lá da Samari, falando desses flashcards. Aí eu falei, nossa, gente, sou messeriata, né? E aí ele pegou agora, achei muito bacana agora isso, porque e é longo, né? Porque ele encheu a tela dos pontinhos. Cor primária, ele foi dando muito detalhado, sabe? Eu gostei. Agora vai ser depois eu te informo.
Aham. o Aqui ele está resultado. criando, Mas eu gostei inclusive. muito. Você vê, ele está criando vários aqui, não, ele terminou, então ele criou meus flashcards. Vamos ver, ó, conceito de cadeia alimentar. Ó, aqui eu mudei, né? Ah, embaralhei os cartões, vamos lá. Rotação da Terra. Cliquei, ó, a gente estava até falando de rotação aqui, ó. Então, rotação da Terra é o movimento que a Terra realiza girando em torno do próprio eixo. Tá vendo que como pode ser uma coisa mais dinâmica para os seus alunos estudarem? Ó? Então, conceito de cadeia alimentar. Então, ele vai passando aqui e aí tem, ó, tipo, as respostas no verso do cartão. Então, ele pode tentar responder e confirmar a resposta no verso. E do simples, né, Edu? Assim, ficou muito, assim, imagina o texto mais simples, né? Assim, alimentação, calorias, né? O que está na moda agora é os aplicativos de calorias, né? De comida, essas coisas. Muito bom. Deixa eu ver aqui, as perguntas para a gente finalizando, que já está dando nosso horário. Não quero estender, porque eu sei que a vida de professor é difícil, né? Daniele perguntou, conversa com o pessoal na conta gratuita? Fica, Daniele. Inclusive, você viu aqui que eu consegui voltar nas 3 conversas que a gente teve aqui e fica por um bom tempo. Eu nunca tive uma conversa assim que foi apagada. A diferença da conta gratuita e da uma conta empresarial é que, inclusive, você consegue apagar, né? Porque na conta empresarial fica salvando, não é possível apagar, né? O Paulo colocou, como colocar a imagem no local? Como colocar a sua logo real? Procure... boa! Né? Então, para quem entende de código, né, o Paulo está, inclusive, dando uma dica aqui, ó, que basta você procurar por esse códigozinho, que aí tem como você inserir a imagem, né, pelo link lá, muito bom, né? O Euler falou que vai precisar sair, fique à vontade, está finalizando aqui, mas também já está gravando, vi que abriu a mente, né? Então, fazer um flashcard sobre cada item do Gemini, Canva e Notebook, boa, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Paulo falou que o flashcard também é feito muito simples no Notebook LM. É isso, Paulo. O Canva é como se fosse uma versão reduzida do Notebook LM, porque o Notebook LM agora está com muitas outras funções aqui dentro do Gemini. Então, para quem não conhece, né, o Notebook LM acaba sendo uma extensão maior e mais completa dessas funcionalidades aqui. E tem outras também que a gente pode falar num determinado momento aí mais para frente. Dá para usar uma planilha para ele guardar ao invés de Firebase? Acho que dá sim, Lucas, mas aí não seria bem um banco de dados, seria tipo um Forms, né? Você vai informar ali o resultado e ele salva lá na planilha, então acho que dá sim, tá? Eu ia perguntar isso sobre planilha, né? Se dá para você fazer com essa planilha. Então, fazer como é que fala? O planejamento, né? Deixar em todo lugar, né? Que você vê o planejamento, calendário, né? Legal. Boa. Viviane falou, eu aqui pensando, meu filho faz um curso de tecnologia de informação e entende os códigos, vai poder me ajudar a conseguir pepinos. Boa, então, retorno do investimento, muito bom. Gente, então, antes de finalizar, já queria finalizar aqui deixando um convite para o próximo aulão que vem aí, né, porque a gente está nessa série de aulões do Amplifica, que são gratuitos para vocês, já fica o convite. Então, dia 9 de fevereiro, é isso, né, Paty, me confirma? Dia 9 de fevereiro, a gente tem um aulão sobre BNCC da computação. Então, se você tiver interesse, fica aqui atento às redes, que a gente vai liberar o link para vocês se inscreverem. Então, a gente vai ter 3 convidados. Esse aulão vai ser tão bacana que a gente vai dividir em 2 momentos. Então, a gente vai ter 6 convidados, tá? Então, fiquem atentos às redes do Amplifica, assim como vocês descobriram esse aulão. Segue a gente lá no Amplifica e não está pronto, que a gente vai divulgar em breve esse aulão aí com Andréa Castageni, que inclusive estava aqui. Deixa eu ver se ela ainda está por aqui. Deixa eu ver. Esse Meet mudou tanto. Deixa eu ver. Andréa está por aqui. Acho que não. Mas é Andréa Castagini, no primeiro, né, do dia 9. Mel Lorenzetti, se eu não me engano, e Pati Papa, tá? Então, 3 autoras incríveis falando sobre a ciência da computação para vocês. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela presença, que eu tenha pelo menos plantado a sementinha da curiosidade em vocês, para que vocês possam experimentar essa ferramenta. Combinado? Combinado. Muito obrigado, viu? Foi muito bacana. Eu que agradeço, gente. Obrigadão. Boa noite. Bom descanso, né? Nos últimos dias de férias aí, vamos aproveitar e botar as ideias aí para jogo, né? Para virar coisas interativas. Obrigadão, gente. Fica com Deus. Boa noite. Que bom que vocês gostaram. Fico feliz. Foi muito legal. Legal mesmo.
Obrigadão, obrigadão. E se fizerem, me marque, que eu quero ver o que vocês estão criando, hein? Quero Pode saber. deixar, vou te mandar lá. Pode Até mandar. mais. Boa noite, Carla, a todo mundo. Tchau. Até mais, gente. Tchau, Professora Denise está aí também? Planilhas. Muito bom. Deixa eu parar a gravação e a anotação. Vou sair.